Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Uma mudança, mesmo que moderada, na temperatura e na precipitação pode prejudicar as florestas do hemisfério norte e a capacidade de armazenar carbono. A conclusão é de um estudo publicado na revista Nature. As florestas boreais, que cobrem grandes áreas da Rússia, Alasca e Canadá, são importantes sumidouros de carbono, mas estão ameaçadas por incêndios cada vez mais frequentes e espécies invasoras favorecidas pelo aquecimento global. Para descobrir como temperaturas mais altas e chuvas menos frequentes podem afetar as espécies mais comuns nessas regiões, pesquisadores realizaram um experimento de 5 anos. De 2012 a 2016, os cientistas cultivaram mais de 4.000 unidades de 9 espécies de árvores no nordeste de Minnesota, nos Estados Unidos. Com cabos subterrâneos e lâmpadas infravermelhas, os brotos jovens foram aquecidos a 2 temperaturas diferentes, 1,6 e 3,1 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Mesmo com a menor elevação de temperatura, o crescimento das árvores foi prejudicado pelo aumento da mortalidade e redução do desenvolvimento. O aquecimento sozinho ou combinado com menos chuva aumentou a mortalidade de árvores jovens entre as 9 variedades estudadas. O Acordo de Paris de 2015 busca limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius em comparação com o período pré-industrial, mas os compromissos atuais dos governos levam ao aquecimento de 2,7 graus Celsius. 6 países europeus vão enviar ajuda à França, onde bombeiros lutam contra incêndios florestais reavivados por uma nova onda de calor e seca preocupante para o setor agrícola. 4 aviões da Unidade da União Europeia de Combate a Incêndios foram enviados pela Grécia e pela Suécia. Equipes de bombeiros da Alemanha, da Polônia, da Áustria e da Romênia também estão a caminho, como resposta a um pedido de ajuda do governo francês. 8 grandes focos de incêndio permanecem ativos no território, alguns em áreas pré-alpinas à beira do Mar do Sudoeste, no centro montanhoso. As chamas já queimaram 6.000 hectares na cidade de Gironde, região que perdeu 14.000 hectares há cerca de um mês. Mais de 40.000 hectares de floresta foram incendiados desde o início do ano na França, número muito maior do que a média anual dos 15 anos anteriores. A previsão meteorológica é de tempo aberto em todo o território, sem chuva até domingo. Julho foi o mês mais seco no país desde março de 1961. Além da falta de água e dos incêndios, autoridades e agricultores estão preocupados com o impacto nas colheitas. O milho representa um desafio especialmente delicado, já que exige muita água de forma regular e é essencial para o gado. A erupção no Monte Fagradalsfjall, na Islândia, atrai cada vez mais curiosos fascinados com o espetáculo da natureza. O fenômeno, que começou no início de agosto, está localizado a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, a capital do país, e fica em uma área de difícil acesso. Os turistas precisam passar por uma trilha de cerca de 90 minutos para chegar ao local. Começamos do estacionamento, fizemos uma subida em toda a trilha. Vimos lava antiga de um ano atrás que está toda preta, então já te coloca no clima. Depois tem um campo de pedras que é muito difícil de passar. Então chegamos, estávamos no cume, escalamos e a primeira coisa que vimos era uma lava muito laranja, fluorescente, que realmente chamava atenção. É muito emocionante ver uma erupção diretamente assim, é realmente fantástico. Você pode realmente ver toda a força da natureza aqui, é um espetáculo que nunca tivemos a oportunidade de ver. É diferente de trilhas com paisagens bonitas, é algo que provavelmente só vamos ver uma vez na vida, então vamos lembrar disso por algum tempo. A Islândia possui atualmente 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o que representa o maior número do continente europeu. A lava no Monte Fagradalsfjall se ergue em uma rachadura de 360 metros de comprimento, com jatos de lava que chegam a 15 metros de altura. O fluxo de lava nas primeiras horas de cada erupção foi calculado em 32 metros cúbicos por segundo, valor de 4 a 5 vezes maior do que a erupção no início de 2021. A
região do Círculo Polar Ártico aqueceu a uma taxa muito mais rápida do que o resto do planeta nos últimos 40 anos, de acordo com o relatório publicado nesta quinta-feira, um número bem maior do que o previsto. Até agora, se calculava que essa porcentagem maior de aquecimento, conhecida como amplificação do Ártico, era 2 vezes maior do que no resto do planeta. Só que uma equipe de cientistas na Noruega e na Finlândia analisou dados de temperaturas coletados via satélite desde 1979 na região e concluiu que o Ártico vem aquecendo em média 4 vezes mais do que o resto do planeta. Os dados publicados mostram variações regionais significativas dentro do Círculo Polar Ártico. O setor eurasiático do Oceano Ártico, próximo aos arquipélagos de Svalbard, na Noruega, e Nova Zembla, na Rússia, por exemplo, aqueceu até 1,25 graus Celsius por década, 7 vezes mais do que o resto do mundo. O aquecimento da região tem um impacto profundo nas comunidades locais e na vida selvagem, como os ursos polares. Alguns estudos apontam que o derretimento na Groenlândia se aproxima de um ponto sem retorno. A massa de gelo que pode derreter na região contém água suficiente para elevar o nível do mar em até 6 metros em todo o mundo, o que pode ter consequências desastrosas em diversas localidades. Cristalina, em Goiás, fica no meio dos trópicos, mas os campos parecem cobertos de neve, que na verdade são pequenos tufos brancos de algodão que se estendem até o horizonte. As plantações no centro-oeste brasileiro fazem parte de uma revolução silenciosa. Diante da atenção negativa sobre o impacto ambiental do agronegócio, os produtores estão cada vez mais investindo no algodão e abordando técnicas sustentáveis para produzi-lo. Depois de aumentar as exportações 15 vezes nas últimas 2 décadas, o Brasil é agora o segundo maior fornecedor de algodão do mundo e o maior produtor de algodão sustentável. Hoje o produtor está consciente de que produzindo algodão sustentável, ele tem um mercado garantido que vem comprar esse produto, porque a demanda é muito maior do que a oferta mundial desse algodão. Cerca de 84% do algodão cultivado no país é certificado pela Better Cotton Initiative, um grupo internacional sem fins lucrativos que promove o cultivo sustentável de algodão. Porque o público mudou, né? E as pessoas não querem mais também consumir produtos que não estão preocupados com toda essa questão de respeitar os ciclos da natureza, né? Então, eu acho que é fundamental e é o que tem impressionado. A indústria está tentando melhorar a imagem internacional da agricultura brasileira, manchada por um histórico de trabalho escravo, uso pesado de pesticidas e a destruição da floresta amazônica para a agricultura. Em 2005, a Abrapa lançou um programa de treinamento em sustentabilidade para agricultores e introduziu protocolos sobre o uso eficiente de água e defensivos e a eliminação gradual de produtos tóxicos em favor de fertilizantes biológicos. Enquanto isso, um novo programa de rastreamento lançado com marcas brasileiras de roupas permite que os consumidores verifiquem como os produtos de algodão foram produzidos. O algodão sustentável é vendido por preços até 10% mais altos do que o convencional, mas o algodão continua sendo uma das culturas mais intensivas em pesticidas, usando mais do que o dobro da soja por hectare. O Brasil cultiva cerca de 1.600.000 hectares de algodão por ano e é um fornecedor-chave para a indústria global de vestuário. A Abrapa estabeleceu a ambiciosa meta de superar os Estados Unidos para que o país se torne o maior fornecedor de algodão do mundo em 2030. As forças de resgate continuam enfrentando condições adversas que impedem a entrada na mina no norte do México, onde 10 trabalhadores estão presos há 8 dias. Descobriram que não há espaço para avançar, há obstruções e madeiras. Na quarta-feira, houve 4 descidas em um dos poços por onde as equipes tentam acessar o poço inundado. Mas, apesar das dificuldades, os trabalhos vão continuar. Centenas de soldados e outros socorristas participam da operação de resgate na mina de carvão na cidade de Água Rita, estado de Coahuila, onde na quarta-feira da semana passada uma enchente deixou 10 mineradores presos. Um soldado e um minerador voluntário fizeram um breve mergulho, tentando determinar se havia condições para que mergulhadores militares entrassem no buraco estreito.
mas constataram que não há visibilidade necessária no local. O nível de água nos 3 poços por onde se pretende retirar os trabalhadores continua diminuindo, graças à extração feita com bombas motorizadas. Segundo o governo, o incidente ocorreu quando uma equipe que trabalhava na extração de carvão abriu um buraco em uma mina adjacente, que foi inundada, fazendo com que a água transbordasse em direção ao local onde estavam. Para também ver já mais hacia o interior. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Está vendo essa imensidão azul? É toda nossa, até onde a vista alcança e muito além. O Brasil possui uma área imensa no mar. São mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. É a nossa Amazônia Azul. É riqueza, é emprego, é ciência, soberania, é bem-estar, turismo, sustentabilidade. 16 de novembro, Dia Nacional da Amazônia Azul. Amazônia Azul. Nosso mar, nossas águas. É Brasil. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que a França é um dos países europeus que perdem relevância nas relações comerciais com o Brasil. Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões e comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o foda-se para vocês. E vão embora para o outro lado, tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. A afirmação foi feita em um evento de abertura do Congresso da Abrazel, associação que reúne bares e restaurantes. Guedes também relatou uma conversa que teve com um ministro francês, que criticou as queimadas na Amazônia. Quer dizer, uma vez tinha um ministro da França lá, você está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame? Aí ele, falei, pô, acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. No discurso, Paulo Guedes criticou ainda o fato de o presidente francês Emmanuel Macron se opor à ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Em setembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro e Macron tiveram fortes divergências devido aos incêndios florestais na Amazônia. O presidente brasileiro acusou o colega francês de ameaçar a soberania do Brasil ao criticar sua política ambiental. A irmã do líder norte-coreano revelou nesta quinta-feira, diante de uma plateia emocionada, que ele teve Covid-19. Esta é a primeira vez que uma autoridade norte-coreana revela que o dirigente do país, que sempre teve sua saúde vigiada de perto pelos analistas, foi infectado pelo vírus. Nosso líder estava com febre alta durante os dias dessa guerra de quarentena, mas não conseguia se deitar um momento enquanto pensava nas pessoas pelas quais era responsável. Yo Jong também atribuiu o surto de Covid à Coreia do Sul por permitir que ativistas enviem balões com propaganda e dólares americanos para o outro lado da fronteira. As autoridades norte-coreanas acreditam que os objetos carregavam o vírus, mas o Ministério Sul-Coreano da Unificação respondeu que esta é uma afirmação sem fundamento. Presidindo uma reunião com profissionais de saúde e cientistas, Kim Jong-un declarou vitória sobre o surto de Covid-19. O país isolado, que impôs fechamentos rígidos de fronteiras desde o início da pandemia, anunciou um surto da variante Ômicron na capital Pyongyang em maio e ativou um sistema máximo de prevenção de epidemias de emergência. Desde 29 de julho, as autoridades não relataram novos casos. A Coreia do Norte registrou quase 4.800.000 infecções desde o final de abril, com apenas 74 mortes de acordo com o balanço oficial.
Os especialistas afirmam que o regime comunista tem um dos piores sistemas de saúde do mundo, com hospitais mal equipados, poucas unidades de terapia intensiva e nenhum tratamento ou vacinas contra a Covid. A morte do general iraniano Qassem Soleimani em 2020 no Iraque em um ataque americano deveria ter sido vingada com o assassinato de John Bolton, ex-conselheiro de segurança de Donald Trump quando presidente dos Estados Unidos. O plano iraniano foi divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento de Justiça americano em um comunicado. O documento indica que Shahram Pursaf, membro da Guarda Revolucionária Islâmica, ofereceu $300 mil a uma pessoa nos Estados Unidos para matar o ex-embaixador nas Nações Unidas durante o governo de George W. Bush. A trama foi revelada às autoridades pela pessoa que deveria matar Bolton, cuja identidade não foi divulgada. De acordo com o comunicado, entre outubro de 2021 e abril de 2022, Pursaf entrou em contato com essa pessoa por meio de mensagens criptografadas, instruindo-a a localizar, fotografar e depois matar o diplomata americano. O iraniano ordenou que a pessoa abrisse uma conta em criptomoedas e depois lhe deu o endereço de Bolton, a fim de colocar o plano em prática antes do primeiro aniversário da morte de Soleimani. O FBI publicou um mandato de prisão para Pursaf com várias fotos, 2 das quais vestindo o uniforme da Guarda Revolucionária. Se for preso, o que é improvável, já que parece estar no Irã, Pursaf pode pegar até 25 anos de prisão nos Estados Unidos. Outro funcionário que se acredita estar na lista de alvos de Teherã era Mike Pompeo, secretário de Estado quando Soleimani foi assassinado. Na época, o chefe da diplomacia, que já havia sido diretor da CIA, disse que Soleimani planejava ataques em larga escala a alvos dos Estados Unidos, como embaixadas. Donald Trump se recusou a responder perguntas sobre o juramento em Nova York nesta quarta-feira, em uma investigação civil por suposta fraude financeira nos negócios de sua família. A informação foi confirmada em um comunicado pelo ex-presidente, que afirmou não ter outra alternativa além de invocar a 5ª emenda da Constituição, que permite às pessoas permanecerem em silêncio para não produzir provas contra si mesmas durante o interrogatório. No texto, o republicano afirmou que sua família, sua empresa e todas as pessoas de seu entorno se transformaram em um alvo de uma caça às bruxas infundada e politicamente motivada. Trump havia dito antes, nas redes sociais, que estava no gabinete da Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, cuja investigação é uma das muitas averiguações em curso sobre as práticas comerciais e outras ações do magnata. O ex-presidente recorreu à sua plataforma Truth Social para fazer uma enxurrada de ataques contra James, descrevendo-a como uma procuradora-geral racista que está tentando pegar Trump por meio de uma ação judicial que tem como objetivo derrubá-lo politicamente. A procuradora de Nova York suspeita que a organização Trump superestimou de forma fraudulenta o valor de propriedades imobiliárias ao solicitar empréstimos bancários, enquanto subestimava os valores desses mesmos imóveis às autoridades tributárias para pagar menos impostos. Se a democrata afro-americana encontrar alguma evidência de má conduta financeira, pode processar a organização Trump por danos e prejuízos, mas não pode apresentar acusações penais, pois trata-se de uma investigação civil. O ex-presidente está em meio a uma tempestade política após o FBI realizar buscas em sua mansão na Flórida, uma operação que não teve seus motivos revelados. O magnata também é alvo de um intenso escrutínio legal por seus esforços para anular os resultados das eleições e pela invasão do Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, por parte de apoiadores. O presidente Jair Bolsonaro participou do Encontro Nacional do Agro em Brasília. No encontro, o presidente destacou que o caminho do Brasil não deve ser eleger um governo de esquerda, como aconteceu nas últimas eleições em países da região, como Chile e Colômbia. Nós queremos pegar o trenzinho de Cuba, Venezuela, a nossa querida Argentina, o nosso Chile e agora a nossa Colômbia. Esse trenzinho vermelho não é o nosso trem. O nosso trem é verde e amarelo. E como disse, ver o que está de errado na nossa vizinhança e não embarcarmos nessa mesma linha. Bolsonaro também aproveitou para criticar o ex-presidente Lula. A proposta de regulação da produção agrícola, o cara já retirou do programa de governo dele. Malandro, como sempre, sem caráter. Um bêbado que quer dirigir o Brasil. O encontro foi organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Do decreto que trata
O ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi internado nesta quarta-feira após sofrer um acidente vascular cerebral em seu gabinete no Senado. De acordo com políticos próximos, o senador de 71 anos foi hospitalizado em uma unidade particular na capital, Assunção. Um médico e também senador que pertence ao partido de esquerda Frente Iguaçu, o mesmo de Lugo, disse que o AVC foi de origem isquêmica e que o ex-presidente possui quadro estável e controlado. Fernando Lugo está conectado a um respirador e em coma induzido. Lugo, um ex-bispo, governou o Paraguai entre 2008 e 2012. Até agora, ele foi o único presidente a não pertencer ao partido de direita Colorado desde que essa força política assumiu o poder em 1954, sob a ditadura de Alfredo Stroessner, e a partir de 1989 sob a democracia. O ex-presidente retornou ao Paraguai na última segunda-feira após uma viagem à Colômbia, onde participou da cerimônia de posse do presidente Gustavo Petro. A senadora Esperanza Martínez, que acompanhou Lugo na viagem, disse à imprensa que o senador retornou com sintomas da Colômbia. Lugo foi afastado da presidência em junho de 2012, 9 meses antes das eleições presidenciais, por meio de um controverso julgamento político no Congresso, acusado de mau desempenho de suas funções. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Um quadro de Tarsila do Amaral avaliado em 250 milhões de reais foi encontrado embaixo de uma cama na zona sul do Rio de Janeiro. A localização da obra, chamada Sol Poente, ajudou no esclarecimento de um crime, segundo a polícia. De acordo com as investigações, uma mulher aplicou um golpe na mãe, de 82 anos. Para isso, contratou pessoas que se passaram por videntes para convencer a mãe a pagar por um trabalho espiritual a fim de salvá-la. 3 supostos cúmplices foram presos e 2 estão foragidos. A idosa sofreu um prejuízo estimado de 725 milhões de reais, entre pagamentos sob extorsão e quadros roubados, incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Cavalcante. A guarda costeira grega resgatou 29 migrantes nesta quarta-feira, após o barco em que o grupo era transportado afundar, deixando dezenas de desaparecidos. A operação na costa da ilha de Cárpatos, no Mar Egeu, contou com apoio aéreo e marítimo e foi prejudicada pelos fortes ventos de 40 a 50 km por hora. De acordo com a guarda costeira, os sobreviventes são afegãos, iraquianos e iranianos que partiram da cidade turca de Antália e tinham como destino a Itália. Um canal de televisão grego relatou que a embarcação tinha entre 30 e 60 pessoas a bordo. A perigosa travessia entre as ilhas gregas e a costa turca no Mar Egeu, localizada no leste do Mediterrâneo, ceifa a vida de muitos migrantes e refugiados que tentam chegar à Europa a bordo de barcos improvisados para fugir da guerra e da miséria. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, desde o início do ano, 64 pessoas morreram no Mediterrâneo Oriental e 111 em 2021. Atenas acusa Ankara de fechar os olhos aos traficantes de seres humanos e permitir que migrantes cheguem à Grécia em violação de um acordo de março de 2016 que exige que a Turquia reduza a migração de seu território em troca de ajuda financeira europeia. A Ucrânia voltou a denunciar os bombardeios russos na linha de frente, inclusive perto da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. A situação preocupante será discutida nesta quinta-feira pelo Conselho de Segurança da ONU.
A Rússia pode provocar a maior emergência de radiação da história na estação nuclear de Zaporízia, e as consequências atuais podem ser ainda mais catastróficas do que em Chernobyl. A pedido da Rússia, o Conselho de Segurança da ONU vai examinar a situação na usina de Zaporízia, ocupada por suas tropas desde março. Rússia e Ucrânia trocaram acusações de bombardeios contra áreas perto da usina na semana passada. Não foi possível verificar as alegações com fontes independentes. A Agência Internacional de Energia Atômica vai detalhar em um relatório como os bombardeios na semana passada violaram praticamente todos os 7 pilares indispensáveis da segurança nuclear. O G7 exigiu que a Rússia devolva imediatamente ao seu legítimo proprietário soberano, a Ucrânia, o controle total da usina e estimou que a ocupação põe em perigo a região. A temporada europeia de futebol começou da mesma maneira que a anterior acabou, com título para o Real Madrid. Nesta quarta-feira, em Helsinki, capital da Finlândia, os merengues conquistaram a Supercopa da Europa pela 5ª vez em sua história. A partida contra o Eintracht Frankfurt, atual campeão da Liga Europa, terminou 2-0 para os espanhóis, com gols de Davi Alaba e Karim Benzema. Com o título, o Real Madrid alcançou Barcelona e Milan como os maiores vencedores da Supercopa da Europa. O caminho para a sextupla coroa, os 6 troféus que o clube pretende levantar na temporada, começou bem para o time de Carlo Ancelotti, que também fez história ao se tornar o treinador com mais títulos da competição. O técnico italiano repetiu a escalação da equipe titular na final da Liga dos Campeões em maio e aproveitou para promover a estreia dos novos contratados, o francês Aurélien Tchouameni e o alemão Antonio Rüdiger, no final do segundo tempo. Um novo vírus de origem animal chamado Lândia infectou dezenas de pessoas na China, de acordo com cientistas, que descartam o risco de transmissão de humano para humano por enquanto. O Lândia enipavírus causa sintomas como febre, cansaço, tosse, náusea e dor de cabeça. Os cientistas acreditam que o musaranho, um pequeno mamífero, pode ser o animal que transmitiu o vírus aos humanos. De acordo com um relatório publicado no início de agosto pela revista médica americana New England Journal of Medicine, 35 pessoas foram infectadas na China. Os pacientes, principalmente agricultores, não tiveram contato próximo nem exposição comum a um patógeno, de acordo com o estudo, o que implica uma infecção esporádica em humanos. Alguns desenvolveram anormalidades nas células sanguíneas. Outros tiveram problemas de função hepática e renal, de acordo com o relatório. Lândia foi detectado pela primeira vez em 2018, mas foi formalmente identificado apenas recentemente. Os cientistas consideram prematuro se pronunciar sobre a possibilidade de transmissão do vírus de pessoa para pessoa, dado o pequeno número de casos. De acordo com pesquisadores da China, Singapura e Austrália, que contribuíram para o relatório, são necessárias mais pesquisas para entender melhor a doença associada ao vírus. Comoção no México depois de enfrentamentos entre militares e narcotraficantes. Os incidentes deixaram um morto, além de vários veículos e estabelecimentos incendiados nos estados de Jalisco e Guanajuato. Os confrontos começaram no município de Itlahuacán del Río, em Jalisco, depois que agentes invadiram uma reunião entre traficantes. Em represália e para evitar a chegada de reforços da polícia, os criminosos iniciaram ataques em várias localidades. Al parecer havia encontro, uma reunião de 2 bandas. Aparentemente, havia uma reunião, um encontro entre 2 grupos e chegou à Secretaria de Defesa, agentes da Secretaria. Houve detenções e isso provocou o protesto com a queima de carros. E um enfrentamento. Hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos. Veículos da imprensa local reportaram que entre os detidos há integrantes do cartel Jalisco Nueva Generación, um dos mais poderosos do país. Jalisco e Guanajuato são 2 dos 6 estados que concentram a metade dos homicídios cometidos no México, a maioria atribuídos ao crime organizado. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua.
Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.